Esse tema é um tema denso, é um tema completo, e a gente está baseando ele nesse livro aqui, O Temor do Senhor, de John Bevere. Se você quiser estudar mais sobre isso, saber mais, aconselho a leitura, é um livro excelente. E para dar um spoilerzinho do livro, esse livro conta uma história de quando John Bevere veio pregar no Brasil. Ele foi pregar em Brasília e ele entrou no estádio e estava tendo um movimento incrível, muitas pessoas, o louvor cantando. Só que ele começou a reparar que enquanto o louvor estava ministrando, o pessoal estava conversando, andando para lá e para cá, não estava prestando muita atenção no louvor. E mesmo enquanto a palavra estava sendo pregada, as pessoas continuavam conversando de um lado para o outro, não prestando muito atenção. E aí acho que aquilo foi criando uma ira dentro dele, e ele conta que ele subiu no púlpito, parou e ficou quieto. Durante 5 minutos ele ficou em pé, sem falar nada. E ele narra que as pessoas continuaram andando para lá e para cá normalmente, como se nada tivesse acontecendo, até que elas começaram a entender que tinha um pregador ali para pregar a palavra do Senhor, e ele não estava fazendo isso. Alguns começaram a rir, outros ficaram sérios, e ficou um silêncio ensurdecedor até que um som muito forte. Alguém já ouviu aquele sonic boom de avião, que quando ele rompe a barreira do ar, faz boom, faz aquele barulhão? Ele narra que parecia um jato dentro do estádio, e aí as pessoas ficaram aterrorizadas e cheias de temor do Senhor. E isso é muito... E aí isso é engraçado, porque a gente já leu isso aqui, o pastor Felipe contou que já leu isso daqui várias vezes, e ele conheceu uma pessoa que esteve lá. Por trabalhar, ir no São Paulo, Rio, não sei o quê, ele conheceu um cara que estava em Brasília, estava no estádio. E aí o pastor Felipe ficou preocupado, se perguntava se era verdade ou não, com medo de ouvir a resposta. E aí ele perguntou, mas e aí, aconteceu isso? E ele falou, pastor, foi incrível. Foi um vento fortíssimo dentro do estádio, todo mundo ficou quieto, aterrorizado. E é engraçado como a gente serve um Deus que se manifesta. E as manifestações de Deus são sempre fantásticas, sempre incríveis, sempre abalam muito alguém que presencia isso. Mas uma manifestação verdadeira precisa gerar uma mudança de ambiente, precisa gerar uma mudança de conduta. Aquelas pessoas que estavam agindo com desdém, que estavam ignorando o momento da palavra, não que o John Bevere seja alguém especial que mereça ser ouvido, mas a palavra de Deus é especial, essa sim merece ser ouvida. E aí quando aquele homem de Deus se posicionou de forma a ensinar aquele povo que ou vocês calam a boca ou eu não vou pregar, ou a gente não vai falar o que a gente veio para falar aqui, ou o Espírito Santo não vai mover nesse lugar. Eu acho que Deus olhou e falou, eu vou te dar uma ajuda. Bum! E aí todo mundo prestou atenção. Toda manifestação de Deus na minha e na sua vida precisa gerar uma mudança instantânea. Enquanto a gente estiver com os ouvidos abertos, enquanto a gente estiver disponível para ser modificado por isso, isso vai acontecer. Duas coisas precisam caminhar com essa igreja, duas coisas precisam caminhar na sua vida e que eu espero que estejam caminhando. E se não caminhar, olha que bom, a gente tem uma série inteira para fazer isso acontecer. De um lado, amor de Deus precisa recair sobre a sua vida, você precisa sentir o amor de Deus o tempo todo. Do outro lado, o tremor pelo Senhor precisa te acompanhar. Amor e temor vão fazer o mover de Deus agir na sua vida e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Primeiro domingo dessa série a gente vai falar sobre temor ou medo. E essa é a chave do tesouro. A gente vai falar que tesouro é esse. Durante o Midweek, durante os nossos cultos de meio de semana, que acontecem nas quintas-feiras, a gente está fazendo um estudo sobre o livro de Levítico. Então a gente vai ficar o mês todo abordando temas dentro de Levítico. Domingo que vem a gente fala sobre ordem, glória e julgamento. No próximo a gente fala de glória em glória. E essa aqui é o que o povo gosta, que a gente gosta de viver em glória. E o último a gente vai falar sobre amizade e intimidade. E todo mundo sabe que amor é a base do nosso relacionamento com Deus. Todo mundo entende que Deus é amor e Ele é o amor. Deus não contém amor, Deus é o amor. Mas que pouca coisa que a gente sabe, que a gente lembra, que é ensinado, é que o temor de Deus é tão importante quanto o seu amor. Isaías 33, versículos 5 e 6 diz o seguinte, o Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Então existe um tesouro
que está firmado sobre o temor do Senhor, que é aberto também para uma chave que é o temor do Senhor, que é riqueza, salvação, sabedoria e conhecimento. Perdão, salvação, sabedoria e conhecimento. Essa é a riqueza, esse é o tesouro escondido no Senhor. É engraçado que a passagem diz que o temor do Senhor é um fundamento firme para que essas coisas se manifestem na sua vida. Alguém aqui já construiu uma casa? Não que você tenha construído, mas você tenha acompanhado a construção de uma casa. O Eric já construiu muitas casas, já mandou muita gente construir muita casa. Mas eu lembro que eu construí uma casa com a minha família alguns anos atrás e a gente construiu ali em Vargem Pequena. Vargem Pequena, Vargem Grande, aquela região ali toda, um pedaço do Recreio, é uma região pantanosa. O que isso quer dizer? O firmamento, o solo, ele não é tão seco, ele não é tão sólido. Tem muita área de pântano, muita área de lama, muita área de água. E aí o condomínio que eu morava, o condomínio que a gente comprou o terreno, era muito legal, porque tinham casas lindas, casas incríveis, enormes. E na mesma rua tinha uma casa linda, incrível, enorme, tortinha. Porque o fundamento, o chão cedia e a casa começava a entortar, começava a inclinar. E eu lembro que durante essa construção, a parte mais chata de construir a casa era justamente a fundação. Eu lembro até hoje, nós cavamos 14 sapatas com 2,5 metros de profundidade por 1,5 por 1,5, o que depois eu soube que era um exagero. Depois das 14 sapatas, subiu-se a coluna, amarra tudo com cinta. Se tiver errado, Eric, eu não tenho culpa não, foi o pedreiro que fez. Amarra tudo com cinta, aterra aquilo ali, joga um negócio chamado radier, que é um gradil de ferro, cada vergalhão dessa grossura, depois vem mais concreto, e aí chegou um momento, que não sei se vocês sabem, em obra acontece muito, que é o fato do dinheiro acabar. Falei, cara, não tem mais dinheiro. Aí ele virava assim, seu Rômulo, a única coisa que a gente não pode economizar é na fundação. Porque não adianta a gente ter uma casa bonita, uma casa com acabamento bonito, com piso bonito, e daqui a pouco ela rachar, quebrar e tombar. Então a fundação tem que estar muito boa. E da mesma forma é o meu e o seu relacionamento. Não adianta a gente ter uma vida cristã linda e bonita, onde todo mundo olha e fala assim, nossa, bonito e legal aquilo que Deus faz na vida do Rômulo. Se o alicerce nosso não estiver bem fundamentado, uma hora tudo que a gente está construindo acaba ruindo e tombando. O temor do Senhor é esse alicerce. O temor do Senhor é o que vai fazer tudo que Deus está construindo com você. Todo esse alicerce que está sendo construído é o temor que vai garantir que o seu relacionamento de amor com Deus gere fruto e gere proteção sobre a sua vida. Aí no final de Isaías 33, o versículo 5 e 6 que a gente viu, o final diz que essa grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento, que a chave disso, a chave de acessar isso, de acessar esse tesouro é justamente o temor do Senhor. A gente vai falar aqui alguns pontos sobre o que tem nessa provisão, o que tem nesse tesouro, o que tem nessa casa, o que tem escondido, aonde o temor do Senhor fundamenta o relacionamento com Deus. O primeiro ponto que eu quero falar hoje com você, se você estiver anotando, é salvação. A primeira coisa que nós alcançamos quando garantimos amor e temor ao nosso Deus é salvação. Ninguém pode ser salvo sem temor do Senhor. A palavra diz em Gênesis 18, 20 e 21 o seguinte: disse-lhe, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver o que eles têm feito, que Deus inicia literalmente uma investigação. Porque Deus não pode condenar o inocente nem absolver o culpado. Pastor, mas você está dizendo que não há perdão para aquele que é culpado? Não, eu estou dizendo que não há perdão para aquele que não se arrepende. Quando Deus fala, eu vou descer e vou ver se o que eu tenho ouvido corresponde com a realidade, ele estava esperando que o povo se arrependesse. Gênesis 19, 14 mostra a história de Ló, quando Ló vai falar com seus genros. E os genros deles iam casar com as suas filhas. E a Bíblia diz que Ló vira para eles e diz assim, ó, saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Quando Ló vai falar com os genros, quando Ló vai pregar a justiça de Deus para aquela cidade, aparentemente a cidade e os genros dele representados ali não acreditam na justiça de Deus. É como se eu estivesse falando para você assim, olha, não faz isso porque o Senhor me disse que que vai dar errado, que você vai ter uma condenação. E aí você vira para mim e faz, Deus. Você já virou para uma criança e falou assim, olha, não faz isso?
Criança é engraçado, tem fases na criança que ela vai te testar. Geralmente com 2, 7 anos é o período que ela vai testar a sua autoridade. Você vira para ela, não encosta ali. Aí ela vai olhar para você e vai fazer isso aqui. Ó. Aí você não... Aí você não, senão eu vou te bater. Ela... Tem uma notícia para você que é pai novo, assim como eu, ou se você passou por essa fase. Se você deixar ela ganhar ali, ela vai ter uma vida de teste contra você. Ela vai testar com 2, com 3, com 4, com 5, com 7, com 9, com 12, aí com 15, quando você falar, hey! Assustou, irmão? Você falar, hey, não vai sair de casa. Ela vai olhar para você e falar, tá bom, vai virar as costas e vai sair. E a gente é meio assim com Deus. E essa cidade foi assim com Deus. Deus deu o alerta. Ló foi lá avisar, falou, saiam daqui, que Deus vai destruir a cidade. Eles olharam para Ló e falaram, de repente nem vai destruir tanto assim. E a gente sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. E é engraçado que se a gente tratar um paralelo entre Sodoma e Gomorra e Nínive, o comportamento é diferente. Deus, quando vira para Jonas e fala, vai lá pregar contra a cidade, depois que Jonas dá uma vacilada, tenta fugir, vai parar dentro da boca do peixe, dentro do peixe, volta. Quando ele finalmente resolve ir para onde Deus havia mandado ele, para Nínive, quando ele prega para Nínive, olha o que diz em Jonas 3,10. Tendo em vista que eles fizeram o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. A palavra diz de que quando Jonas prega aquela cidade, os líderes daquela cidade se vestem com saco, colocam terra sobre a cabeça, o rei da cidade descobre o que está acontecendo, se envergonha e faz o mesmo procedimento. A Bíblia diz que considerando o que eles fizeram, e considerando o fato deles abandonarem seus maus caminhos, Deus não vai destruir aquela cidade como tinha ameaçado. O arrependeu aqui não é que Deus mudou de ideia, tá? Se você pegar a palavra original, é como se Deus tivesse misericórdia daquele povo. Deus olha e fala assim, arrependimento aqui. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas se Deus olhar para você hoje e enxergar arrependimento, a condenação que estava separada para você é trocada por uma vida de bênção e prosperidade. É trocada por uma vida onde nada vai te faltar. Prosperidade é não ter necessidade de nada. Não quer dizer que você vai ser milionário, tá? Mas quer dizer que você nunca vai ter falta de nada, porque Deus vai te suprir. Se você quiser testemunho sobre isso, não dá tempo de contar hoje, mas eu posso sentar com você e contar metade da minha vida. Metade da minha vida é Deus falando assim, viu? Falei que ia dar? Fiz para você. Deus é um Deus de cuidado. Deus é um Deus que dá salvação, que dá prosperidade, que dá amor, desde que a gente exerça temor perante Ele. Atos 13, 26 diz, irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. A mensagem de salvação é enviada tanto para Sodoma, tanto para Nínive. A mensagem de salvação está disponível para você, está disponível para mim. O que vai mudar é a forma de como a gente recebe isso. Eu estava conversando com uma moça e a gente estava falando sobre uns temas espinhosos. E aí eu falei sobre isso, eu falei assim, olha, uma coisa que me move é o temor a Deus. Eu não consigo tirar o cristianismo de nada do que eu faço, de nenhuma opinião que eu tenha, de nenhuma atitude que eu tenho, porque eu conheço Deus. Eu sei quem Deus é na minha vida, eu sei o que Ele fez na minha vida, eu sei do que Ele é capaz de fazer, e eu tenho a Bíblia e eu tenho a história que comprovam as coisas que Deus fez, de bênção e de retirar algumas coisas. Então eu consigo compreender que Deus, por mais que derrame amor infinito sobre mim, Ele também vai derramar justiça. E o que eu vou receber está definido pela forma que eu me aproximo do Senhor. Com quanta reverência, com quanto temor eu derramo na presença de Deus. A segunda parte dessa casa, a segunda coisa que está escondida nesse tesouro. A primeira é salvação, a segunda é sabedoria. O segundo tesouro que a gente acessa é a sabedoria. Olha esses dois versículos exatamente iguais aqui. Ó. Salmos 111, 10 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. A ele será louvado para sempre. Provérbios 9, 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Às vezes a gente toma algumas atitudes por único e exclusivamente falta de sabedoria. Tem uma frase que é muito impactante que eu queria abrir a sua cabeça com muito amor e carinho e enfiar ela aí, que diz o seguinte: mostre-me um cristão que não teme a Deus e eu te mostrarei
um cristão que não tem sabedoria. Um cristão que não teme a Deus, que não consegue entender o temor que ele precisa ter de Deus, é alguém que não é sábio. Ele pode ter a sabedoria mundana. Existe uma sabedoria que Tiago chama de uma sabedoria demoníaca, que é a sabedoria humana. Mas a sabedoria que vem do Senhor, ela só é destravada na sua vida através de temor. Você só vai ser alguém verdadeiramente sábio quando o temor de Deus estiver sobre a sua vida. Eu conheço pastores que não falam uma frase correta. Não conseguem falar uma frase com a vírgula no lugar certo. É problema, seja, é daí para baixo. Fala tudo errado, escreve tudo errado, fala subaco, mas você senta com ele para falar de Deus. É um conhecimento do Senhor. É uma sabedoria que você fala, cara, isso aqui não é natural. Isso aqui não é ensinado em escola, isso aqui não é ensinado em experiência de vida, isso aqui não pode ser algo que vem dele. Essa provisão, esse presente, esse tesouro só foi derramado sobre ele por causa do temor que aquele homem tem a Deus. O terceiro e último ponto, que a gente destrava quando a gente tem ciência do temor que a gente precisa ter de Deus. Vocês viram que eu não estou falando de medo até agora, que eu não falei de medo em momento nenhum, porque o medo ele te paralisa, o medo ele vai te afastar de Deus. E você vai entender que o temor do Senhor nunca vai te afastar dele. Vai te fazer chegar até a presença dele, com uma reverência, com um nível de sentimento de justiça, de sentimento do seu lugar, de quem é você perante Deus e quem é Deus perante você, elevadíssimo. Mas o temor nunca te afasta do Senhor. Provérbios, capítulo 1, versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Todo conhecimento vem do temor do Senhor. É engraçado que vocês sabem que eu tenho a Maitezinha, né? A Maitê tem 7 meses, linda, bonita, e a Maitê não tem ainda conhecimento de como a vida funciona. A Maitê, ela não consegue compreender, ela não conhece as consequências da vida dela. Fato é que ela estava na cama, acordou, despertou linda de bonita da sua soneca da tarde e resolveu ir até a borda da cama. Resultado, deu uma cabeçada no chão. Porque ela não sabe que ela não tem altura, e se você não tem altura, você não pode dar um passo maior do que a sua perna alcança, porque a gravidade costuma agir, né? Se eu não me engano, a 9,6 metros por segundo, se eu estiver errado, você me corrige, acho que é 6 ou 3, 8, quase. Minha física foi excelente. Mas a gravidade age sobre os corpos no espaço, ela não sabe disso, deu um passinho e, puc, cabeça no chão. Em outro momento da Maitê, a Maitê estava lá em casa, estava dormindo, e aí ela deu uma despertada, estava no meu colo, eu coloquei ela na cama. E aí ela dormiu com o braço assim. E toda mãe preocupada, falou, não, tem que tirar o braço. Aí foi, deixa ela que ela vai descobrir que o braço vai ficar dormente. Ela vai descobrir que ela precisa se ajustar. E não deu outra, não passou 15 segundos. A Maitezinha que estava com o braço no rosto começou a incomodar, ela botou a mãozinha, levantou, botou o bracinho para trás e poc, caiu de cabeça na cama. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente vive sem temor do Senhor, a gente é que nem uma criança, que nem um bebê, que não consegue compreender as consequências daquilo que Deus faz pela gente. Não consegue compreender o sim e muito menos o não de Deus. Porque eu não sei se você já recebeu o não de Deus, mas ele costuma ser bem ruim para a gente. Porque tudo que a gente quer é satisfazer o nosso desejo, tudo que a gente quer é fazer aquilo que eu tenho vontade. E aí Deus fala assim, ó, você ainda não compreendeu as consequências do que você está me pedindo. Você ainda não conhece, você ainda não me conhece o suficiente. E aí Deus fala não. Você já ouviu alguém falar que a gente não precisa que a gente não tem que temer a Deus? Não tem por que eu temer a Deus. No vídeo que a gente passou no bumper da série, o jovem fala assim, eu não acredito, então para mim temor e medo não tem diferença. Tem muitas pessoas que defendem que o crente do Novo Testamento não tem por que temer a Deus, porque o temor é algo da antiga aliança. 1 João 4,18 diz o seguinte, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Esse é o versículo para as pessoas que defendem que a gente não tem que ter temor do Senhor, porque a gente não está na velha aliança,
a gente está numa aliança nova, Novo Testamento, numa aliança de amor. Pessoas usam esse versículo para dizer que a gente não deve temer a Deus. Essa confusão acontece porque um espírito de medo recai sobre aquela pessoa e não de temor do Senhor. O temor do Senhor está presente no Antigo Testamento, se aplica aos crentes que viveram sobre a Antiga Aliança, mas ele também está no Novo Testamento. Olha o que Jesus disse, Lucas 12, versículo 4 e 5 diz o seguinte: eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. O medo sempre afastou a humanidade de Deus. Agora, o temor aproxima a gente daquele que é fiel para cumprir tudo que prometeu. O temor aproxima a gente de uma forma de Deus que a gente compreende que quando Ele trata a gente de alguma forma, quando Ele tira alguma coisa da gente, quando Ele impede a gente de alguma coisa, na verdade Ele está demonstrando o amor dEle. 1 Pedro, versículo 2,17, diz o seguinte: tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos e temam a Deus e honrem o Rei. Pedro diz que a gente deve temer a Deus. O último ponto, a gente fala sobre intimidade. Pedro diz para a gente amar o próximo e temer a Deus, amar os nossos irmãos e temer a Deus. A gente não consegue amar verdadeiramente a Deus sem temê-lo. Porque a chave do conhecimento é o temor a Deus. Então, se eu não temo a Deus, eu não conheço Ele verdadeiramente. Você consegue amar alguém que você não conhece? Naturalmente, você consegue demonstrar amor a alguém que você não tem relacionamento. 2 Coríntios 7:1 diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquem-nos de tudo o que contamina o corpo do Espírito e aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Paulo não diz para a gente aperfeiçoar a santidade em amor, mas para a gente aperfeiçoar a santidade em temor. A santidade amadurece o solo do temor do Senhor. Tem uma coisa que eu descobri na vida, que dificuldade é igual a aprendizado. Eu já passei por alguns momentos ruins da minha vida, acho que você já passou por alguns momentos ruins da sua também. Mas uma das coisas que eu aprendi a pensar, talvez por testemunho do nosso pastor, do pastor Felipe, da liderança que eu tive, é que eu não quero passar por uma dificuldade por acaso. Eu não fico chateado de passar por uma dificuldade, eu fico chateado de passar por uma dificuldade 2 vezes, porque eu deixei de aprender alguma coisa naquela primeira. Toda dificuldade é uma oportunidade de aprendizado. Tem um avivalista chamado Jim Bakker. Nos anos 80 ele foi muito famoso, ele tinha um programa de TV enorme. E ele foi condenado por fraude, sonegação de imposto, foi condenado a 5 anos e lá no presídio ele começou a chamar aqueles que tinham relacionamento. Imagina, Deus nos livre, Luciano Subirá preso. E aí ele começa a chamar Cláudio Duarte, Pastor Felipe, Josué Valandro. Começa a chamar os amigos dele para estarem com ele lá na prisão, para ter um momento de adoração. E uns foram, outros não. E um desses homens uma vez perguntou pro Jim Bakker qual foi o momento em que ele perdeu o amor por Deus. Foi quando ele roubou, quando ele estava sonegando, quando ele estava mentindo? Em que momento ele perdeu o amor de Deus e como é que estava sendo aquele castigo ali? E aí ele fala que ele não estava recebendo um castigo, ele estava recebendo misericórdia de Deus. Ele fala que em momento algum o amor dele se esfriou. Em momento algum ele deixou de amar a Deus, nem quando ele estava roubando ele deixou de amar a Deus, quando ele estava sonegando o imposto ele deixou de amar a Deus. No coração dele, ele ainda amava o Senhor de igual forma. O que ele não tinha mais era o temor do Senhor. Foi a falta de temor que impediu o coração dele de ser puro e santo. Foi a falta de temer um Deus que é justo e fiel. Temor atrai a gente a uma reverência do Senhor. Traz a gente a entender o que é o respeito por Deus. Você sabe, eu sou atirador, eu gosto de arma, eu vou pro stand,
E eu não tenho medo de arma de fogo, nenhum. Se me der arma de fogo eu vou segurar, já tirei de 12, de fuzil, de 5.56, 7.62, de pistola de tudo quanto é calibre, de revólver, 4.56, 38, o que você me der eu acho que eu já devo ter tirado. E eu não tenho medo de arma de fogo. Mas eu sei que toda vez que eu estou com uma arma de fogo, que eu estou segurando uma arma, que eu estou portando uma arma, eu tenho um temor, eu tenho uma preocupação sobre aquilo ali, o que aquilo ali pode fazer. Eu não tenho medo do objeto, eu tenho medo das consequências de estar com aquele objeto. Eu tenho medo porque eu entendo que aquilo ali tem um poder maior do que a média. Entender isso não me faz afastar, mas me faz respeitar quando eu estou usando. Não tem brincadeirinha, não tem como você ser um idiotinha. Ah, olha, amiguinho, eu tô com a arma nova. Porque você sabe que você pode matar alguém com aquilo ali. Um dos jovens aqui, a gente foi e falou, vou pro stand, se eu for, eu vou também. Eles foram comigo. Eles são testemunha. Botei todo mundo no grupo, falei, existem algumas regras que são inegociáveis. Dedo fora do gatilho, você não aponta a arma para ninguém, você só aponta para o papel. Não tem brincadeira, não tem fotinha, não tem, vai, agora você. Se tiver qualquer coisa disso, vai acabar a brincadeira. A gente vai tomar armamento, vai devolver para o stand e acabou. Mas eu paguei. Eles nem vão devolver o seu dinheiro. Porque existe uma responsabilidade muito grande com o que você está na mão. E de vez em quando eu acho que Deus olha para a gente e fala assim, você não está tendo a responsabilidade suficiente com o que eu entreguei na sua mão. Eu entreguei uma coisa na sua mão que tem muito poder. Não precisa não. Eu entreguei alguma coisa na sua mão que tem muito poder. E você não está tendo responsabilidade com isso que eu te dei. Uma das coisas mais perigosas numa igreja é um pastor ferido com o microfone na mão. Isso aqui é pior que muita arma. Isso aqui é pior que muita arma. É muito preocupante uma pessoa ferida cuidando de outras pessoas. E se a pessoa não tiver temor por aquilo que Deus entregou a ela, pelo ministério, pelo chamado, pela oportunidade, pelo dom que você pediu. Quantos dons você pediu ao Senhor e Ele te concedeu? Será que se você voltar à presença dEle e falar assim, Deus, julga o uso que eu dei a essas coisas. Julga o temor que eu tive do Senhor quando o Senhor me deu autoridade para falar com os homens. Salmos 19, versículo 9 diz que o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Sabe o que é temor a Deus? Temer a Deus é abraçar a vontade dEle totalmente. É falar assim, Deus, o que o Senhor quiser, o que o Senhor fizer, para onde o Senhor for, eu me submeto. O temor ao Senhor é uma sensação, é uma disposição interior de ter terror sobre a menor possibilidade de ofender a Deus. Às vezes a gente acredita que o amor é o suficiente, mas amor e temor precisam andar lado a lado. Eu sei que tem muita gente aqui hoje que ama a Deus, que tem muita gente que aceitou Jesus com todo o seu coração, e se você perguntar, e se você questionar, e se você falar assim, você botar a pessoa frente a uma decisão de vida ou morte, falar nega a Deus, ou fala que, ou se você negar, você vive, se você não negar, eu vou matar você. É o julgamento do seu amor. E aí? Eu sei que tem muita gente aqui que vai dizer que ama a Deus e vai morrer pelo Senhor. E glória a Deus por isso. Mas eu também sei que parte de nós, mesmo com esse amor todo no coração, esqueceu do temor do Senhor sobre a sua vida. Esqueceu da responsabilidade. Esqueceu que tem pequenas coisas no dia a dia que são inegociáveis. Que tem coisas que a gente não pode negociar. Que tem atitudes que a gente não pode ter. Porque a gente tem um Deus que ama, mas a gente tem um Deus que também é justiça. Que também tem uma espada de justiça.